O grito saiu antes que Maya Johnson entendesse o que via. Suas mãos afundaram na terra macia, macia demais, como se alguém tivesse cavado ali minutos atrás. O regador de metal escorregou dos dedos e bateu nas pedras do jardim com um estrondo que rasgou o silêncio da manhã. Ela caiu de joelhos, dedos frenéticos revolvendo o solo sob os canteiros de rosas. E então tocou algo frio, liso, humano. Uma mão pequena. O mundo parou. Seu coração não. Ele explodiu contra as costelas. Cada batida um grito silencioso enquanto ela cavava, unhas quebrando, palmas rasgando contra pedras ocultas, até ver o tecido azul do pijama. O pijama de dinossauros que ela mesma tinha dobrado na noite anterior. Ethan. O nome saiu rouco, despedaçado. Maya enfiou os braços sob o corpo do menino e puxou com força demais, desesperada demais. Ele convulsionou no ar, o peito comprimido sacudindo violento, e então gritou. Um som agudo, sufocado, vivo. Desculpa, baby, desculpa. Ela soluçou apertando-o contra o peito, enquanto ele se contorcia, fraco, a boca cheia de terra. Os dedos minúsculos dele agarraram a gola do uniforme dela como se fosse a única coisa real no mundo. Eu não queria te machucar. Por favor, Jesus, por favor, deixa ele respirar. Ela cambaleou para trás com ele nos braços, terra escorrendo pelas pernas. O choro dele era rouco, estrangulado, o som de alguém que tinha esquecido como gritar. Socorro! Maya berrou, a voz rasgando a quietude da propriedade. Alguém me ajuda! Uma porta bateu. Passos pesados trovejaram pelo pátio. Richard Caldwell, um dos homens mais ricos de Nova York, sempre tão polido, tão controlado, vinha correndo na direção delas e o rosto dele estava transformado. Não era medo, não era choque. Era fúria, cega, animal. O que você fez? Ele rugiu. Maya tentou falar, a voz tremendo, descontrolada. Senhor, eu encontrei ele enterrado. Eu tirei ele de... Monstro! Richard avançou e arrancou Ethan dos braços dela com tanta força que o menino gritou de dor. Você enterrou meu filho vivo. Não, não, senhor, por favor. Maya estendeu as mãos, pânico inundando cada nervo. Eu salvei ele. Eu ouvi ele chorando e... A mão de Richard cortou o ar e acertou o rosto dela tão forte que a cabeça virou de lado. Dor explodiu pela mandíbula antes que ela tivesse tempo de reagir. Ela cambaleou, mas ele já estava empurrando-a de novo. Um empurrão no peito que a jogou para trás, direto nas roseiras. Os espinhos rasgaram, braços, pernas, costas. O uniforme se abriu em tiras, enquanto ela caía entre os galhos retorcidos, a respiração presa na garganta. Sangue escorreu pelo antebraço. Ela tentou se levantar, mãos tremendo contra o chão. Sr. Caldwell, eu jamais faria... Cala a boca, ele sibilou, a voz quebrando de dor e raiva. Eu confiei você com meus filhos. Richard! A voz de Celeste flutuou do terraço, suave, preocupada, perfeitamente ensaiada. Ela surgiu com o roupão de seda branco imaculado, cabelo loiro caindo em ondas perfeitas, os olhos arregalados em choque calculado. Correu até o lado dele, colocando uma mão trêmula no ombro do marido. Meu Deus, Maya, como você pôde? Ethan é só uma criança. Não fui eu, Maya sussurrou desesperada. Eu ouvi ele chorando. Eu cavei. Eu salvei ele. Celeste levou a mão à boca, os olhos brilhando com lágrimas que pareciam vir de um script. Você espera que a gente acredite nisso? Você estava sozinha com ele. Você tem agido estranha há semanas. É verdade, uma das empregadas gritou da porta. Eu ouvi ela falando sozinha de novo hoje de manhã. Sempre achei que tinha algo errado. Outra voz se juntou. Ela é obcecada por essas crianças. Monstro. Assassina de criança. Tira ela daqui. Maya sentiu o chão desaparecer sob ela. Não era o sangue nos braços. Não era a dor no rosto. Era o olhar deles. Todos eles. Como se ela fosse algo que precisava ser apagado. E Celeste, parada ali com aquele sorriso invisível nos olhos, sabia exatamente o que estava fazendo. Richard virou as costas e subiu as escadas com Ethan nos braços. O menino ainda tossindo terra, o corpo pequeno tremendo. Maya ficou ali,
de joelhos entre os espinhos, sangue pingando dos cortes nos braços, o gosto de ferro na boca onde o tapa tinha partido o lábio. Ela queria gritar a verdade até a voz sumir, mas as palavras morriam antes de sair, sufocadas pelo peso de todos aqueles olhares acusadores. Ninguém a ajudou a levantar. As horas seguintes se arrastaram como vidro moído. Maya sentou nos degraus de mármore frio da entrada lateral, enquanto 2 policiais faziam as mesmas perguntas, de novo e de novo, vozes monótonas, canetas riscando pranchetas. Onde você estava antes de encontrar o menino? No jardim. Eu ouvi ele chorando debaixo da terra. O policial mais velho trocou um olhar com o parceiro. A senhora espera que a gente acredite nisso? Ela repetiu a história como uma oração quebrada, mas eles não estavam ouvindo. Estavam anotando, catalogando, decidindo. Lá dentro, a voz de Celeste flutuava pelo corredor como perfume caro, doce, controlada, letal. Detetive, a Maya sempre foi instável. Ela fala sozinha, fica olhando as fotos das crianças à noite. Eu tinha medo de que ela pudesse machucar alguém. Maya cravou as unhas nas palmas das mãos para não gritar. Quando os policiais finalmente foram embora, ela subiu para o quarto de serviço. Um cômodo apertado nos fundos da casa, onde a janela dava para o estacionamento e o ar nunca circulava direito. Lavou o sangue dos braços na pia rachada, observando a água avermelhada descer pelo ralo. As mãos tremiam tanto que ela precisou apoiar-se na borda da pia. Foi então que ouviu. Um barulho leve, passos pequenos. Maya se virou. Sophie estava parada na porta, os olhos castanhos arregalados, assustados. Segurava o ursinho de pelúcia contra o peito como um escudo. Miss Maya? Maya forçou um sorriso suave, enxugando as mãos no avental rasgado. Oi, querida. Sophie torceu a orelha do urso entre os dedos. Papai disse que você machucou o Ethan. O peito de Maya apertou. Amor, isso não é verdade. A menina hesitou, depois sussurrou baixinho, quase envergonhada. A Celeste me disse para não falar com você. Ela disse que o fantasma da mamãe tá bravo porque você dá azar. Maya congelou. Fantasma da mamãe? Sofia sentiu, séria demais para uma criança de 6 anos. Ela disse que o espírito da mamãe vê tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Maya. Ela se ajoelhou, ficando na altura da menina. Querida, fantasmas não culpam pessoas. E eu não dou azar. Sophie ficou em silêncio por um momento, os olhos procurando os de Maya como quem procura verdade em águas turvas. Então, num fio de voz, ela disse, Eu acredito em você. Maya puxou a menina para um abraço apertado, engolindo o soluço que subia pela garganta. Mas naquela noite, deitada no colchão estreito, encarando as rachaduras no teto, Maya não conseguiu dormir. Cada som da casa parecia amplificado, madeira estalando, vento batendo nas janelas, vozes abafadas lá embaixo. Ela repassou tudo na mente, como quem monta um quebra-cabeça no escuro. O grito abafado vindo da terra, o solo recém-revirado, o golpe de Richard, a performance impecável de Celeste. Alguém tinha enterrado Ethan. Alguém queria que ela levasse a culpa. E a casa, essa mansão gigante com seus segredos escondidos atrás de portas trancadas e sorrisos ensaiados, parecia mais escura agora, mais pesada, como se as paredes guardassem verdades que ninguém queria ouvir. Maya virou de lado, enxugou as lágrimas que insistiam em cair e sussurrou para o silêncio. Senhor, se o Senhor me colocou aqui por alguma razão, não me deixa correr. Não dessa vez. Lá em cima, atrás de uma porta suavemente fechada, Celeste estava parada junto à janela que dava para o Jardim das Rosas. Segurava uma taça de vinho tinto, os lábios curvados num sorriso quase imperceptível. O jogo tinha apenas começado. Se essa história te pegou até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. A manhã seguinte trouxe um céu cinzento e pesado, como se até o tempo soubesse que algo estava errado. A mansão parecia diferente agora. As janelas enormes pareciam olhos julgadores. O silêncio dos corredores sufocava mais do que acalmava. Maya atravessou o hall principal com o uniforme limpo,
mas as marcas dos espinhos ainda latejavam sob o tecido. Ninguém olhou para ela. As outras empregadas passavam rápido, cabeças baixas, como se ela fosse contagiosa. Ela não tinha sido oficialmente demitida. Ninguém tinha dito nada. Mas o silêncio era pior que qualquer palavra. Maya voltou para o jardim. Não porque quisesse, mas porque precisava entender. O canteiro de rosas ainda estava revirado, a terra escura espalhada pelas pedras do caminho. Ela se ajoelhou no mesmo lugar onde tinha encontrado Ethan, os dedos afundando devagar no solo ainda solto. Foi então que sentiu algo duro, metálico. Ela cavou com cuidado, o coração acelerando, até que seus dedos tocaram um objeto fino e frio. Puxou devagar. Era um grampo de cabelo, prata, delicado, com detalhes gravados. Maya limpou a terra com o polegar e virou o objeto contra a luz. 2 letras estavam gravadas no verso. EC. Ela congelou. Celeste. O sobrenome dela era Taylor, pelo menos era o que todos chamavam. Mas Maya lembrou de um envelope que tinha jogado fora meses atrás, com um remetente marcado Cortês. Na época, não significou nada. Agora, pulsava como um segredo pedindo para ser revelado. Maya guardou o grampo no bolso do avental e olhou para a casa. Uma luz estava acesa no quarto de hóspedes. O quarto de Celeste. Uma sombra se moveu atrás da cortina. Observando. Maya recuou rápido, o pulso disparado. Você não é quem diz que é. Ela sussurrou para si mesma. E eu vou descobrir o resto. Naquela tarde, enquanto dobrava roupas na lavanderia, Maya pegou o celular antigo e discou o único número em quem ainda confiava. Detetive Ramírez, um homem que tinha investigado um roubo na propriedade meses atrás e sempre fora respeitoso com ela. Ele não atendeu. Ela deixou uma mensagem, a voz baixa e urgente. Detetive, é a Maya Johnson. Eu sei que vocês acham que eu sou louca, mas aquele menino não se enterrou sozinho. E a mulher lá em cima, ela não é quem diz que é. Eu encontrei algo. Me liga, por favor. Mal ela desligou, ouviu passos leves no corredor. Uma voz suave, quase cantada, ecoou do lado de fora. Tem gente que não sabe quando parar. Era Celeste, falando sozinha, ou falando alto o suficiente para Maya ouvir. Maya pressionou as costas contra a parede, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido. Esperou até os passos se afastarem antes de se mover. Ela não estava segura. Não mais. Mas a verdade também não estava. E Maya não ia deixar que ela morresse enterrada como Ethan quase morreu. Naquela noite, depois que as crianças foram colocadas na cama, Maya subiu até o quarto delas. Sophie estava acordada, olhando para o teto, as mãos apertando o ursinho. Não consigo dormir, a menina sussurrou quando Maya entrou. Maya sentou na beira da cama, passando a mão nos cachos da menina. Por que não, querida? Sophie hesitou. Depois falou tão baixo que Maya precisou se inclinar para ouvir. Eu vi a Celeste dando injeção no Ethan ontem à noite. Ela disse que era vitamina, mas ele chorou. O sangue de Maya gelou. Você viu onde ela guarda essas injeções? Sophie apontou para o banheiro da suíte de Celeste. No armário embaixo da pia. Tem um monte. Maya beijou a testa da menina. Você foi muito corajosa me contando isso, tá bom? Agora tenta dormir. Eu vou cuidar de tudo. Mas quando Sophie finalmente adormeceu, Maya não desceu para o quarto dela. Ela ficou no corredor, observando a porta fechada do quarto de Celeste, onde uma luz suave ainda brilhava por baixo da fresta. Havia algo naquela mulher que ia muito além de mentiras. Havia método, havia história, havia dor, ou a ausência dela. E Maya, mesmo sabendo que estava pisando em terreno perigoso, sabia que não podia mais recuar. Ela apertou o grampo de cabelo no bolso como se fosse um talismã e sussurrou para si mesma. Senhor, se eu sou suas mãos aqui, me mostra onde cavar. Porque dessa vez ela não estava cavando terra, estava cavando verdades. Você faria o que Maya está fazendo? Ou sairia correndo? Conta aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Maya esperou até as 2 da manhã. A casa estava mergulhada em silêncio. Aquele tipo de quietude que não acalma,
que amplifica cada rangido do piso, cada suspiro preso na garganta. Ela desceu o corredor descalça, o grampo de cabelo no bolso como prova, o coração batendo tão forte que ela jurava que ia acordar alguém. A porta do quarto de Celeste estava entreaberta. Maya empurrou devagar. O cheiro de perfume floral invadiu suas narinas. Caro, sufocante, falso. Ela entrou. A cama estava vazia, mas a luz do banheiro vazava por baixo da porta. Som de água correndo. Celeste estava lá. Maya foi direto para o armário embaixo da pia. Abriu as portas com cuidado. Lá dentro, exatamente como Sophie tinha dito, havia uma bolsa térmica pequena. Dentro dela, seringas, várias, pré-preenchidas, sem rótulo. Ela pegou uma, virou contra a luz. Líquido transparente. Poderia ser qualquer coisa. Vitamina, sedativo, veneno. Procurando algo, Maya congelou. Celeste estava parada na porta do banheiro, o roupão branco caindo perfeitamente sobre os ombros, o cabelo molhado escorrendo como ouro líquido. Mas o rosto estava diferente. Não havia mais o sorriso doce, só frieza. Controle absoluto. Maya se levantou devagar, a seringa ainda na mão. O que você está dando para aquele menino? Celeste inclinou a cabeça, quase divertida. Cuidado. Proteção. Mentira. Maya deu um passo à frente. Você está dopando ele, manipulando ele, fazendo ele esquecer. Celeste suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Você não entende nada, Maya. Ethan estava sofrendo, gritando à noite, tendo pesadelos. Eu só estava ajudando. Ajudando? A voz de Maya tremeu de raiva contida. Você enterrou ele. Silêncio. Os olhos de Celeste brilharam. Não de lágrimas, mas de algo mais escuro, mais perigoso. Ele não parava de chorar. Ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Olhava para mim com aqueles olhos. Como ela olhava. Eu só queria que ele parasse. Só por um minuto. Só para eu conseguir respirar. Maya sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Quem é ela? Celeste não respondeu. Mas seus lábios se curvaram num sorriso triste, distante, como se estivesse vendo algo que Maya não podia ver. Lily, Maya sussurrou, lembrando do nome que Sophie tinha mencionado dias atrás. Você fez isso antes. Celeste deu um passo à frente. Lily me amava. Ela era a única que não me julgava. Mas ela me deixou. Todos me deixam. Porque você machuca eles. Porque eu amo demais. Maya recuou, mas Celeste continuou avançando, a voz ficando mais aguda, mais desesperada. Você acha que é melhor que eu? Você que limpa banheiros e dorme num quartinho nos fundos? Você acha que Richard vai escolher você em vez de mim? Isso não é sobre mim, Maya disse, firme. É sobre duas crianças que merecem viver sem medo. Celeste parou. Por um segundo, apenas um, algo quebrou naquele rosto perfeito. Uma rachadura, uma dor antiga. Mas então ela recompôs a máscara. Você não vai contar nada, ela disse, sorrindo de novo. Porque quem vai acreditar em você? Foi quando a porta se abriu atrás delas. Richard estava ali, parado, pálido, os olhos fixos nas seringas na mão de Maya, depois em Celeste, depois de volta para Maya. O que está acontecendo aqui? Maya virou para ele, a voz saindo clara, forte, sem mais medo. Ela enterrou seu filho, Richard. E se você não parar ela agora, ela vai fazer de novo. Celeste riu. Um som baixo, trêmulo, quase histérico. Ela está mentindo. Ela invadiu meu quarto. Ela está obcecada, Richard. Eu te avisei. Mas então, do corredor, uma voz pequena cortou o ar como vidro. Papai? Todos viraram. Sophie estava ali, descalça, segurando o ursinho, os olhos arregalados de medo. Eu vi, a menina sussurrou. Eu vi ela colocando o Ethan na terra. O mundo parou. Richard olhou para Sophie, depois para Celeste, depois para Maya. E Celeste, pela primeira vez, não tinha mais palavras. Se essa virada te deixou sem ar, curte agora. Essa história merece ser ouvida. A polícia chegou 20 minutos depois.
luzes azuis e vermelhas cortando a escuridão da propriedade como lâminas de vidro. Maya assistiu da janela do quarto de Sophie enquanto 2 oficiais conduziam Celeste até a viatura. Ela não gritou, não chorou, apenas sorriu. Aquele sorriso frio, distante, de quem sabia que ainda havia cartas na mesa, mesmo perdendo a mão. Richard ficou parado no jardim, as mãos nos bolsos, o rosto vazio. Não olhou para Celeste quando ela passou por ele. Não disse nada. Só ficou ali, como um homem que tinha acabado de perceber que viveu meses dentro de uma mentira. Quando o som das sirenes finalmente se afastou, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Esse tinha peso, tinha cicatrizes. Maya desceu até a cozinha. As mãos ainda tremiam, mesmo depois de lavar o rosto 3 vezes na água fria. Ela se sentou à mesa, dedos entrelaçados tentando processar que tinha acabado, que Celeste tinha ido embora, que as crianças estavam seguras. Mas o alívio não veio. Só cansaço. Um cansaço tão profundo que ela não sabia se algum dia conseguiria se livrar dele. A porta rangeu. Richard entrou devagar, como quem não tem mais certeza de onde pisar. Ele puxou uma cadeira e sentou do outro lado da mesa. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Então ele disse, a voz rouca quebrada, eu bati em você. Maya não respondeu. Eu acreditei nela. Ele parou, engolindo com dificuldade. Eu quase perdi meu filho por causa disso. Maya finalmente olhou para ele. Não havia raiva nos olhos dela. Só uma tristeza profunda, antiga, do tipo que não precisa de palavras. Você estava sofrendo, ela disse baixinho. Gente que sofre acredita em quem promete parar a dor. Richard passou a mão pelo rosto, os ombros curvados como se carregasse o peso de tudo que não tinha visto. Como você aguentou? Ficar aqui, ser acusada, sangrando. E ainda assim, você não foi embora. Maya olhou para as próprias mãos. Mãos marcadas por terra, sangue, anos de trabalho invisível. Porque eu não consigo deixar crianças sozinhas. Nunca consegui. Ele assentiu devagar, os olhos marejados. Eu fiz os papéis. Você é a guardiã legal deles agora. Se alguma coisa acontecer comigo, eles ficam com você. Maya piscou surpresa. Senhor. Richard, ele corrigou, a voz firme pela primeira vez. Me chama de Richard. Ela engoliu o nó na garganta e assentiu. Lá em cima, passos pequenos ecoaram no corredor. Maya se levantou rápido e subiu as escadas. Ethan estava parado no meio do hall descalço, o dinossauro de pelúcia arrastando no chão. Ele olhou para ela com aqueles olhos grandes, ainda assustados, mas buscando algo. Segurança, talvez. Ou apenas a certeza de que ela ainda estava ali. Maya se ajoelhou na frente dele. Oi, baby. Ele não falou. Só se jogou nos braços dela, o corpinho pequeno tremendo. Ela o segurou com força, a mão passando pelos cabelos dele, sussurrando baixinho. Você está seguro agora. Ninguém vai te machucar de novo, eu prometo. Sophie apareceu na porta do quarto dela, esfregando os olhos. Miss Maya? Vem cá, querida. A menina correu e se juntou ao abraço. Os 3 ficando ali no corredor escuro, apenas existindo juntos. Um pequeno círculo de calor no meio de uma casa que ainda cheirava a segredos. Mais tarde, quando as crianças finalmente dormiram, Maya voltou para o jardim. A terra ainda estava revirada onde Ethan tinha sido enterrado. Ela se ajoelhou ali de novo, mas dessa vez não cavou. Apenas pressionou a palma da mão contra o solo e fechou os olhos. Obrigada, ela sussurrou. Não sabia exatamente para quem. Deus, a avó, o universo. Talvez para si mesma, por não ter desistido. O vento soprou suave, levando o cheiro das rosas. E pela primeira vez em dias, Maya sentiu que podia respirar de novo. Ainda doía, ainda pesava, mas ela tinha sobrevivido. E agora, finalmente, eles todos podiam começar a viver de verdade. Se essa história te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscrever agora. Isso faz toda a diferença para a gente continuar trazendo histórias reais como essa. 3 meses depois, o jardim da mansão Caldwell estava diferente. As roseiras tinham sido podadas, replantadas,
Novos canteiros de zinnias e lavanda ocupavam os espaços onde antes só havia terra revolvida e memórias enterradas. Maya passou a manhã ajoelhada na grama, ensinando Sophie a plantar sementes de girassol. Ethan corria entre as árvores com o dinossauro de pelúcia rindo, aquele tipo de riso que só vem quando a criança finalmente esquece o que é ter medo. Richard observava da varanda, uma xícara de café na mão. Ele ainda carregava o peso da culpa nos ombros, mas aprendeu a dividir o fardo. E Maya, de alguma forma, aprendeu a aceitar que nem todo perdão precisa ser dito em voz alta. Às vezes, ele vem em gestos, em confiar de novo, em deixar que alguém fique. Maya agora dormia no quarto de hóspedes do segundo andar. Não porque Richard insistiu, mas porque as crianças pediram. Queriam ela perto. Queriam saber que, se acordassem no meio da noite, ela estaria ali. E ela estava. Sempre. Celeste foi condenada. As investigações revelaram uma trilha de identidades falsas, famílias destruídas, crianças manipuladas. Lily, a menina que ela tanto mencionava, nunca foi encontrada. Talvez estivesse viva em algum lugar, recomeçando sob outro nome. Ou talvez tivesse virado apenas mais uma sombra no passado de uma mulher que nunca aprendeu a amar sem sufocar. Maya não pensava mais nela todos os dias, mas às vezes, quando passava pelo canteiro onde encontrou Ethan, sentia um aperto no peito, não de dor, mas de algo próximo à gratidão. Porque aquele momento terrível, aquele grito abafado vindo da terra, foi o que a fez entender que ela não estava ali por acaso. Ela estava ali para ver, para ouvir, para não deixar que o invisível permanecesse enterrado. Naquela tarde, depois que as crianças entraram para o banho, Maya ficou sozinha no jardim. Olhou para a placa pequena que tinham colocado perto das rosas brancas. Não tinha nomes, não tinha datas, só uma frase simples. Para os que foram vistos, para os que nunca mais serão esquecidos. Ela tocou a terra com a ponta dos dedos e sussurrou: "Obrigada por me deixar ficar." Sabe, essa história não é só sobre Maya. É sobre todas as vezes que alguém viu algo errado e decidiu não virar as costas. Sobre todas as vezes que alguém acreditou em quem ninguém mais acreditava. Sobre a coragem de cavar, não só a terra, mas a verdade. Mesmo quando o mundo inteiro diz que você está louca. Maya nos ensina que justiça nem sempre vem rápida, nem sempre vem com aplausos. Às vezes, ela vem em silêncio, em um abraço apertado de uma criança que finalmente pode dormir sem pesadelos. Em um homem que aprende a pedir desculpas. Em um jardim que floresce de novo, mesmo depois de ter guardado tanta dor. E talvez o mais importante, ela nos lembra que amor de verdade não possui. Não controla, não enterra. Amor de verdade protege, escuta e fica, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Então, se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho nas suas batalhas invisíveis. Naquilo que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. Nas vezes que você quis desistir, mas escolheu ficar. Eu vejo você, e essa história também é sua. Obrigado por assistir até o fim. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas são importantes, porque elas nos lembram que mesmo nos lugares mais escuros, ainda existe gente disposta a acender a luz. Se essa história tocou seu coração, tem outra te esperando logo aqui. Talvez ela também te encontre exatamente onde você precisa estar encontrado. Até a próxima. E lembra, você é mais forte do que pensa.